tem muita gente que está esperando mais reforços do Atlético, né, Lucas Maia? Mas o Atlético, por enquanto, só anunciou o Renan Lodge, né? Por enquanto o Renan Lodge. A gente sabe que o Sampaoli trabalha internamente com a diretoria do Galo para buscar outros nomes. Tem o nome do Juninho Capixaba, que foi falado aí nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, do interesse do próprio Jorge Sampaoli. O Atlético está de olho no volante, no Galarza, por exemplo, do Tadieres. Tem jogadores no mercado que são alguns alvos do Atlético. O Atlético faz contato, faz sondagem. É claro que o Rafa bem disse antes, né? O mercado está muito inflacionado, então precisa negociar, arrastar mais as negociações. O Atlético vai trazer mais gente, mas claro, tem mais tempo para isso, principalmente com a virada de ano, muitos jogadores de férias, muitos dirigentes de férias também. Isso, claro, dificulta um pouco. O Atlético segue trabalhando nos bastidores para em 2026 anunciar mais jogadores com a cara do Jorge Sampaoli. Agora, se a gente viu a chegada do Renan Lodge, só por enquanto, né? Mas o Atlético pode ter baixas também nesse elenco, né? Até o Marcino da Conceição, lá de Montes Claros, um abraço para a turma de Montes Claros, carne de sol violenta, viu? Um pequi sensacional. Falou, boa tarde, turma do Tempo Esportes. O Galo tá morno demais nas contratações. Realmente o Galo está muito morno nas contratações. Mas em relação a possíveis baixas no elenco aí, Lucas Maia? Pois nós até separamos uma arte para a gente mostrar aí alguns dos jogadores que foram especulados para deixar o Atlético e trazer o que a gente tem de informação até o momento sobre cada um desses jogadores. Atletas que estão para deixar o clube ou que tiveram pelo menos o nome citado na hora de deixar o clube. Tá aí, saídas especuladas do Galo em 2025 no nosso telão. O Hulk, o primeiro deles, né? Hoje, inclusive, uma notícia do Rio de Janeiro de que o Hulk estaria sendo especulado no Botafogo, que tem interesse no atacante camisa 7, ídolo do Galo, um dos maiores, se não o maior ídolo do Atlético. O Hulk também interessa ao Fluminense. E aí o Hulk termina a temporada falando que só sairia do Galo caso a diretoria quisesse, que ele ainda tinha intenção de cumprir o contrato que é até o final de 2026. E recentemente o próprio Rubens Menin falou que o Hulk só sai do Atlético se ele quiser. Então, Hulk, né? Se o Hulk quiser. Então, se mantiver o discurso aí, o Hulk vai continuar no Galo em 2026. As partes não estão querendo encerrar esse vínculo. Agora, claro, vai ser conversado isso. O Hulk está de férias, vai se representar em 2026 com o elenco. E, obviamente, isso vai ser conversado. Há, sim, o interesse de outros clubes no Hulk. O Botafogo é um deles, bem como o Fluminense também, que está tentando gastar bastante dinheiro agora para se reforçar em 2026, mas até então Hulk é jogador do Galo, viu, Daniel Seabra? A gente não vai falar muito pausadamente de um por um, porque são vários, mas em se tratando de Hulk, né, a gente precisa... o Hulk é o principal desses aí, né? Parar tudo aqui para falar um pouco sobre o Hulk. A Isabel Marte está pedindo aqui, atualizem o Caio Jorge, por favor, calma, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Caio Jorge, o Leléo atleticano, se o Galo não abrir o olho vai disputar para não cair de novo. E tem gente criticando a SAF aqui, ó, Wesley Welbert. Cadê os reforços? Um abraço para você, feliz ano novo para você também, Welbert. Ô Rafa, você acha que o Hulk, pelo tamanho, por tudo que ele representa, trocar o Atlético nesse momento, tudo bem, ele pode sair do Atlético e tal, mas você acha que seria uma boa para ele, para o Atlético, ele trocar o Atlético por um clube do futebol brasileiro, no caso Fluminense ou Botafogo? Não, acho que não. Acho que por tudo que construiu a história com a camisa do Atlético, acho que não seria legal para ele, não seria legal para essa história que ele acabou, que ele escreve, né? A gente precisa colocar no tempo verbal correto, né? Ainda pertence ao Atlético, então essa história que ele escreve com a camisa do Atlético, acho que não é legal ele se transferir para outro clube do futebol brasileiro. A gente entende que o jogador pode acabar ocupando um espaço maior lá, ou ter uma oportunidade maior lá no Fluminense, mas acho que por tudo que fez, por tudo que construiu, não dá para pensar no Hulk vestindo uma camisa de outro clube do futebol brasileiro. Se pintar uma proposta do futebol exterior, aí é outra história. O Hulk tem, mesmo com a idade mais avançada, ele tem, se quiser continuar ainda jogando em alto nível, tem potencial para poder vestir uma camisa de outro clube, se não for um clube da primeira prateleira internacional,
mas pelo menos de uma segunda. Tem muito nome por aí, o Hulk, e é conhecido internacionalmente. Se fosse o Hulk, não faria essa escolha para a carreira dele, até por conta de tudo que ele construiu com a camisa do Atlético. Aí, ó, vocês que pegaram essa enquete aí, ó, o Leandro Pena tá falando aqui, é brincadeira essa enquete, Cruzeiro tá um universo à frente, viu, Lucas Maia? A pouco, vota lá na enquete então, pô. Isso, vota aí. Ô Lucas, mesma pergunta pra você, você acha que o Hulk sair do Atlético pro mercado nacional é bom pra ele, é bom pra Não, Atlético? acho que não. O Atlético vai estar reforçando muito um rival aí nacional, né? Um outro adversário. O Hulk tem uma história, como o Rafa falou, muito bonita no Atlético, um dos maiores, se não o principal ídolo do Atlético. Tem lenha pra queimar ainda? Tem lenha pra queimar ainda. Talvez o Hulk não seja o jogador que vai jogar todo jogo mais, ou entregar mais de 30 gols por temporada como foi, mas uma temporada ruim do Hulk, ele quase entregou 30 participações em gol, né? Ele fez 21 gols na temporada, na pior temporada dele pelo Atlético, né? Então, em 2026 tem lenha pra queimar ainda, é um cara decisivo, é um cara que pode ajudar muito o Atlético, principalmente quando o coletivo estiver funcionando. Pode não ser 100% titular o tempo todo, mas é um cara que dá pra jogar muita bola ainda no Atlético. E se volta em 2026 jogando bem, fazendo gol, a torcida esquece muito daquilo que foi o 2025 dele. E o torcedor reclama bastante, tá aqui, ó, o Boc T, não sei o quê. Então, tem que tomar cuidado, né? Porque, né? Mas paramos aqui, né? Porque senão a gente segue e aí complica um bocado. As notícias do Galo são sempre, tá conversando, tá interessado, pode chegar, vai ser igual esse ano, vai chegar, ninguém vai parar no Lodge. Vamos esperar pra ver, né? Vamos guardar, né? Guardar, né? Como diria. Seguimos aí com a... Vamos seguir, até acelerando, né, Seabra, pra não precisar, como você disse, falar de todos aí pausadamente, né? A situação do Rony a gente até atualizou ontem, não tem futuro definido, né? O Rony pode ainda ser reforço do Santos, ele topou conversar e gostou das conversas com o Alexandre Matos, mas o Sampaoli disse ao Atlético que se for pro Rony sair, tem que trazer um jogador que cumpra essa função também, então o Atlético vai ter que avaliar se tem substituto no mercado. Então o Rony, a situação dele ainda não está definida. A situação do Guilherme Arana já mais avançada do que a do Rony. O Arana, a gente trouxe ontem também, colegas do Rio que conversaram com pessoas ali dentro do Fluminense, trouxeram informação de que o Guilherme Arana está bem avançado com o Fluminense, no acordo com o Fluminense de um contrato com o Flu. No Atlético, ele está mais escanteado quando o Renan Lodge chega, já com status para ser titular. O Atlético ainda negocia a contratação de outro lateral esquerdo. Isso viabilizaria uma negociação com o Guilherme Arana. Não tem outro lateral esquerdo fechado, por isso até acho que o Atlético está dando essa segurada das negociações com o Guilherme Arana. Sobre Guilherme Arana, rapidamente, Lucas. Primeira coisa, cadê aquele laicão? Laicão, né? Não sobre Guilherme Arana, sobre nós aqui, né? Mas cadê aquele laicão bacana? Porque tá legal aqui a audiência, mas tem que dar aquela... Tem que sapecar. Rapaz. O Lucas Oliveira tá aqui, ó. Todo mundo rindo aqui do negócio e tal. Rindo de quê, Céu? Não, daquela parada aí. Entendi. Alguém falou aqui, ó. O Glick Carlos, se o Arana tá saindo, o Hulk tem que ficar. Sem os dois é loucura. E o Luiz Gustavo, a questão do Hulk é similar à do Fábio, não apague nada a história construída, já tem 39 anos, vida resolvida e tal. Será que ele quer se transferir para outro país? Aí é que tá essa questão também. Mas sobre o Guilherme Arana, essa chegada do Renan Lodge e o Atlético ainda negociando com o Capixaba, com o Juninho Capixaba, segue também, né, isso aí? Segue, é o interesse do Atlético que pode, até os colegas do GE deram a informação que o Atlético trouxe até a possibilidade do Patrick ser envolvido nessa negociação meia e ir por empréstimo para o Red Bull Bragantino. O Atlético tem interesse no Juninho Capixaba, o Sampaoli chegou a ligar para sondar o jogador, mas não é uma negociação que está em estágio avançado, pelo que a gente tem de informações. Agora, Arana... Rafa, o Arana já... Eu até te perguntei isso já, né? Mas vamos de novo, pô. A audiência é rotativa. Isso é picareta demais. Deixa eu falar. Então tá bom. Aí, já deu o que tinha que dar? É lenha? Eu acho que... Fala tudo de novo. Aí ele vai falar o contrário. Chegar muda a opinião, né? Eu acho que a chegada do Renan Lodge, ela diz muito da permanência do Arana, né? Acho que é hora de procurar outro clube, né? Não vejo aí um cenário muito positivo para que o Arana possa ficar no Atlético, para poder seguir a história dele,
Acho que o momento agora do Renan Lodge, desse investimento que fez o Atlético, um jogador que veio para ser titular. Acho que o que tinha de história, o Arana, infelizmente, pro atleticano, chegou ao fim. Chega no Fluminense e joga? Hoje sim. Sim. Hoje sim. Seguimos então com aquela relação, Lucas Maia. Vamos ver quem é que tá entre os especulados aí para aí, ó. Agora a situação já mais definida, né? Do Saravia, que tem um contrato chegando ao fim, o Atlético não tem interesse nessa renovação com o Saravia. Foi até importante em muitos momentos da temporada, o Natanael fez bem mais jogos que ele em 2025, mas o Saravia não está muito nos planos. É outra posição, inclusive, que o Atlético precisa buscar se reforçar, se de fato não mantiver o Saravia no elenco, viu, Seabra? Boa colocação do Leléo atleticano aqui, ó. Primeiro abraço pro Chicão também. O Leléo falou, mas o Fábio ganhou tudo no Cruzeiro, foi ídolo e foi pro Fluminense. Por que o Hulk não pode ir pro Botafogo? Acho que é diferente. Acho que é bem diferente, assim. O Fábio só saiu do Cruzeiro porque era um desejo da gestão do Ronaldo não ter uma figura maior que o Ronaldo Fenômeno dentro do Cruzeiro. O Ronaldo quis começar do zero ali o Cruzeiro e mandou o Fábio embora. Acho que o Atlético, nesse momento, ainda pode utilizar muito o Hulk em 2026, como o Cruzeiro poderia usufruir bem do futebol do Fábio. Então, assim, acho que é uma situação bem diferente. O Hulk não tem relação rompida com a diretoria do Atlético. E o Luiz Prates também. Abraço, viu, Luiz Prates? Pra você, pros seus primos, pra turma toda da família aí também, viu? Abraço pra você. É isso. Aqui, nós vamos pular pra frente aqui. O Gabriel Menino tá aqui. E o Gabriel Menino já jogou, inclusive foi convocado pra seleção de base e tal, já jogou como lateral direito. Poderia ser ele pro lugar ali da lateral direito? Um jogador que já exerceu essa função no Palmeiras. Ele realmente tá tchau? Não tá tchau não. O Gabriel Menino, inclusive, a gente tava conversando com o Alexandre ali, a gente tá ligando pra um monte de gente. Até o momento, não temos nada de informação concreta de saída do Gabriel Menino. A especulação maior é pela temporada do Menino em 2025, que foi abaixo da expectativa. Mas isso que você falou é um bom ponto, inclusive. Se o Saravia realmente não fica no Galo, Gabriel Menino pode exercer essa função, já fez muito dela no Palmeiras, na seleção, no próprio Atlético já jogou de lateral direito. Então, ele pode sim substituir ali, pelo menos em uma parte da temporada, até o Atlético encontrar um lateral direito. Então, por isso ele está em especulações por causa da temporada que fez, que muita gente pede para que ele seja negociado e pode servir como moeda de troca. Mas até o momento nada de concreto. E já que eu puxei pro final aqui, vamos voltar pelo próprio aqui também, o Caio Paulista. Informação, inclusive, que já foi embora, né? Caio Paulista já é carta fora do baralho. Não volta. Não Atlético. Informação do Alexander Hendrick, que é o nosso repórter que cobre um dos dois setoristas do Atlético, que cobre o Atlético pro Portal do Tempo, né? Que o Caio Paulista estaria em negociações, o Palmeiras estaria em negociações para o Grêmio. Então, tá indo o Caio Paulista embora pro Grêmio, né? Perfeito. O Atlético já sinalizou que não quer mais ficar com ele, permanecer com o empréstimo, e o Grêmio já de olho no Caio. Faltam dois ali no meio, pode emendar, né? Porque aí são duas situações muito parecidas, inclusive, Júnior Santos e Reinier. Não existe nada de concreto. Nos últimos dias aí, muita gente tem falado sobre interesse de Bragantino no Reinier. Não chegou nada para o staff do jogador, nada para o Reinier de proposta, de sondagem, nem mesmo sondagem para o Reinier. Ele está nos planos do Atlético. Em 2025 pode não ter rendido o que era esperado, mas terá oportunidades de em 26 jogar melhor com o Sampaoli ser mais aproveitado. No caso do Júnior Santos, teve ontem e hoje a especulação de uma possível ida dele para o Grêmio, com a chegada do Luiz Castro lá no Grêmio. Informação que nosso Jonathan Pacheco trouxe aqui no nosso portal Tempo Esportes é que o Grêmio não tem interesse no Júnior Santos, portanto, segue no Galo. Jonatas, o maestro. Ô, Rafa Nobre, o Júnior Santos chegou no Atlético como expectativa lá nas alturas, artilheiro da Libertadores, não sei o quê. Claro, ele foi muito prejudicado pela contusão, mas sinceramente, do que eu vi dele em campo antes da contusão, difícil acreditar que 2026 ele vai vingar, hein? Eu sempre tive, não parece discurso de um cara que é aquele santo da causa resolvida, né? Mas primeiro de obra pronta. Mas eu sempre tive o pé atrás com relação ao Júnior Santos. Nunca acreditei que ele pudesse manter o ano que fez de 2024 em 2025. É um cara que a gente
consegue enxergar o potencial, mas para mim, pelo menos, não passa muito disso não. Não tenho muita expectativa. É claro que a lesão pesa, não é um jogador tão novo assim, né? E isso conta muito também essa altura da carreira. Pelo menos do que se desenha o elenco do Atlético, nesse momento, teria espaço para ele poder tentar brigar por alguma coisa e tentar mostrar em 2026 o que não mostrou em 2025, né? Então tem espaço para isso. Quem sabe consegue repetir o ano de 2024. Acho bem difícil agora em 2026 o Júnior Santos.